Gente, tudo bem? A aula de hoje eu vou falar sobre efeito estufa. E quando eu for conversar com vocês sobre efeito estufa, eu vou sempre falar dos pontos positivos e dos pontos negativos para entender qual a importância desse efeito na nossa natureza, né? Vamos comigo. No aspecto econômico. Aqui nós temos o que seria o efeito estufa, né? A radiação solar, ela que é emitida, uma parte refletida tanto pela atmosfera quanto pelas nuvens para o espaço. Uma outra parte é refletida diretamente da superfície terrestre também para o espaço, mas grande parte vai ser absorvida pela superfície do nosso planeta, tá? Essa absorção dessa radiação, ela vai ser transformada em uma radiação infravermelha, que está relacionado ao calor. Uma parte desse calor é enviado para o espaço externo e mais de 80% retorna para o planeta, né, pela ação das nuvens, né, também da atmosfera, das moléculas que estão na atmosfera, que conseguem absorver e retransmitir para o nosso planeta, mantendo a temperatura do planeta mais estável, evitando assim que haja grandes variações, como em outros planetas, na qual, sem ter a atmosfera, sem ter as nuvens, as variações elas podem de temperaturas negativas a temperaturas acima de 200, 300 graus, tá certo? Beleza, então nós temos uma manutenção, uma estabilidade da temperatura do nosso planeta. Beleza. Aqui é o espectro solar, a radiação, nós temos 3% é radiação ultravioleta, 42% é a radiação luminosa, luz visível, né? 42%, e infravermelho, que é calor, é cerca de 55%, tá certo? Então aqui nós temos o espectro solar, nós temos aqui 3% da radiação ultravioleta, tá? E aqui o infravermelho com 55% e a luz visível 42%, tá certo? Que é o que alcança o nosso planeta. Beleza. Qual a importância da radiação ultravioleta? A radiação ultravioleta, nós temos três faixas básicas: o UVA, que consegue passar pela camada de ozônio, a UVB, que é muito bloqueada pela camada de ozônio, tá? E a radiação UVC, que é totalmente bloqueada pela camada de ozônio. Chama a atenção o seguinte: essa radiação ultravioleta, C principalmente, ela tem uma ação muito danosa ao material genético, tá? Dos seres vivos, tá certo? Gerando destruição do material genético, tá? Mas as outras radiações, seja radiação UVB e UVA, apesar de gerarem também destruição do material genético, ela pode até ser positiva, né? Porque essa destruição do material genético pode gerar mutações. E essas mutações, elas tanto podem ser positivas, não gerar alteração nenhuma de uma forma geral, ou ser negativa para o organismo, tá certo? Geralmente a gente fala da ideia de mutação é algo ruim, né? Não necessariamente, certo? É claro, se for o UVC, a radiação ultravioleta C, que é bloqueada pela camada de ozônio, ela tem um efeito muitíssimo danoso ao material genético. Já a UVA e a UVB têm efeitos até, de uma forma geral, positivos, tá certo? Vamos lá. Novamente, né? Eu tenho aqui a radiação que é refletida pelas nuvens e atmosfera, a outra radiação que é refletida pela superfície do nosso planeta, é uma radiação que se transforma em radiação infravermelha, que é calor, uma refletida, e a outra é retransmitida para a superfície do nosso planeta, mantendo a nossa atmosfera assim. Aqui nós temos todas as moléculas, né, que têm o efeito de aumentar
esse efeito estufa, que é um efeito importante para a manutenção da temperatura do nosso planeta. Mas em excesso, aqui eu tenho o gás carbônico, né, produzido pela indústria, o gás chamado clorofluorcarbono, que é utilizado na refrigeração, a China usa ainda muito, o hexafluoreto de enxofre, que é utilizado como isolante elétrico, né? E aí vai importante, e é como meio de resfriamento para transformadores de média e de alta tensão, aí os alunos que estudam a parte de eletrotécnica, né, vão saber muito mais. O gás metano, que é produzido principalmente, ocuparam muito o gado, né? E aqui é o óxido nitroso, que é muito utilizado para a produção de fertilizantes, tá? Nota o seguinte, estou falando do clorofluorcarbono. O clorofluorcarbono, apesar de também aumentar o efeito estufa, ele tem um efeito negativo sobre a camada de ozônio, principalmente na região da Antártida, né? A gente nota aqui, ó, em 1981, nós tínhamos aqui uma camada de ozônio, em 1987 houve uma grande destruição que se continuou em 1999 e aqui em 2010. Essa região, então, ela pode ter um efeito muito grande de radiação ultravioleta C, que é muito danosa ao material genético, gerando mutações ou mesmo a morte de espécies, tá? Lembrando, a ultravioleta A é até que positiva, a ultravioleta B, ela é bloqueada pela camada de ozônio, mas uma parte também passa, e a ultravioleta C, há necessidade desse bloqueio, porque ela é muito danosa ao material genético. Beleza. Agora, nas emissões, né, esses gases, né, gás carbônico, metano, clorofluorcarbono, né? Então aqui eu tenho a porcentagem da importância de cada um deles, né? De cada uma das partes da nossa economia, da economia mundial, na emissão de gases do efeito estufa. Então aqui nós temos eletricidade e aquecimento, aqui relacionado ao hexafluoreto de enxofre, a agricultura, principalmente no uso de fertilizantes, né, por causa do óxido nitroso e até do metano produzido, na indústria, no transporte, a queima de combustíveis fósseis, né, gerando mais gás carbônico, né, mostrando que a cada ano vai se batendo recorde em cima de recorde sobre a emissão dos gases de efeito. Tá? A gente observa que realmente há uma variação aqui da temperatura, tá certo? Que essa temperatura está muito relacionada à quantidade de gás carbônico, e com o aumento do gás carbônico relacionado à industrialização, houve esse também aumento da temperatura, mostrando que há uma correlação positiva entre o aumento da industrialização com o aumento da temperatura do nosso planeta. Tá? Beleza. Eu chamo a atenção. Quais eventos climáticos extremos que a gente está percebendo que é gerado pelo efeito estufa? Primeiro, né, que a gente está notando aí, muito comum, é o aquecimento, né, e a desertificação, tá certo? Também há uma preocupação por conta desse aquecimento, derretimento de calotas polares, gerando aumento do nível do mar, né, que aí pode gerar problemas nas cidades costeiras. Agora, chama a atenção o seguinte, a gente está percebendo que está tendo muitos extremos, tanto de calor quanto de frio. Por quê? Vamos explicar isso aí. Eu tenho aqui correntes de ar, né, frias, tá, chamado de correntes de jatos, tá? Aqui na circulação polar, né, ela são jatos de ar frio que circundam, né, a região polar. Aqui eu estou focando na região polar, mas também ocorre na Antártida, tá? Na região polar norte e sul, né? E o que acontece? Também há, nas regiões subtropicais, uma corrente de ar, um jato de ar quente. Então, eu tenho um jato de ar frio nas regiões polares e tenho um jato de ar
quente nas regiões subtropicais. Esse movimento é gerado principalmente por conta da radiação solar que aquece e gera esse movimento dessas correntes de jatos. É normal essas correntes frias e quentes. Beleza. Só que o que acontece? É normal também a corrente de fria ela retrair e avançar. Tá? Mas o aquecimento excessivo faz com que haja no momento desse avanço das correntes frias, haja uma liberação de frentes frias que se soltam dessas correntes de ar, né? Então, eu tenho aqui uma crista de ar quente que é aumentado por conta do efeito estufa, fazendo com que haja uma liberação maior dessas frentes frias que avançam, por exemplo, a gente percebe que avançam pelo nosso país. Tá? Agora, esse efeito estufa ele pode ser positivo para aumentar a taxa de fotossíntese. Que aumenta, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a taxa de fotossíntese. Isso pode ser um efeito positivo, tá? Do efeito estufa. Aumentar a fotossíntese e logo a produção de alimentos de uma forma geral. Outra coisa que pode acontecer é o aumento do nível de gás carbônico, também aumenta a taxa de fotossíntese. Então, esse efeito do aumento do gás carbônico também pode ser positivo para o aumento da taxa de fotossíntese. Mas, aí nós temos efeitos negativos positivos, né? Relacionados ao aumento do número de insetos, que pode ser utilizada como alimento. Ó, para vocês terem uma ideia, ó, se eu comparo a carne de boi, tem cerca de 20% de proteína. A carne, o gafanhoto, ele tem muito mais proteína. Então, os insetos, eles podem ser utilizados como alimentos, porque ele tem um alto valor proteico. É claro que o aumento do número de insetos também vai aumentar o número de vetores para doenças, como dengue, como zika, né? A transmissão através desses vetores. Então, tem efeito positivo, aumento de alimentos, né? E efeitos negativos. Inclusive, há 2 restaurantes em São Paulo que são especializados em alimentos provenientes de... Tá certo? Gente, muito obrigado. Valeu!